O Internacional fica em mais um empate pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Avenida. E o técnico Mano Menezes deu algumas explicações sobre esse jogo que eu vou te dar detalhes ainda neste vídeo. Além disso, também eu quero te atualizar com mais algumas informações, como por exemplo, uma proposta que o Internacional fez ao Shakhtar Donetsk pela compra do zagueiro Vitão. Além disso, também eu quero te dar mais atualizações sobre Borré, porque o empresário do jogador, Martins Araoz, veio a público e falou sobre essa situação. E além disso, a imprensa mineira também fala sobre o interesse do Internacional no atacante colombiano. E além disso, vou te explicar toda essa situação que aconteceu com Gabriel Baralhas, que muitos disseram que poderia melar a negociação. Então, só antes de começar esse vídeo, com novas informações do Internacional num dia não tão bom devido ao empate, roda a vinheta. Boa tarde, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações do Internacional. Eu me chamo Tainan Nunes e sou setorista do Inter pela Boleiros.net. E só antes de começar, eu peço para tu fazer algumas coisinhas que ajudam muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Quer deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. E além disso também, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional pós-empate por 1-1 contra a equipe do Avenida no estádio dos Eucaliptos. O Inter que teve direito até um apagão no final da partida, mas novamente o Inter foi muito abaixo, não só no cenário ofensivo, que precisou do Depena para resolver novamente o jogo, no belo chute de fora da área, mas também no cenário defensivo. E novamente o zagueiro Rodrigo Moledo falhou, o jogador que ainda não voltou bem nessa temporada, né? Um atleta que no final da última temporada já vinha sendo reserva, com algumas lesões, e é um atleta que inclusive ficou à beira de uma não renovação de contrato com o Inter, mas devido a toda a identificação que ele tem com o clube, acabou ganhando mais um ano de contrato, neste ano até final de 2023, mas foi um jogador que ainda não jogou bem no Internacional, falhou não só nessa partida, mas também no jogo contra a equipe do Juventude. E a partir de agora, o Internacional ainda momentaneamente é quarto colocado do Gauchão, e na próxima rodada, no próximo sábado, enfrenta o São Luís de Juí. Aí sim precisa vencer, porque se não vencer, aí sim vai estar uma crise instaurada no Beira-Rio. Muitos torcedores vão ficar brabos com a situação, inclusive eu tô muito chateado com o Inter, porque o Inter foi de vice-campeão brasileiro a um time que hoje não ganha sequer do Avenida, com todo o respeito ao time do Avenida. E o próprio técnico Mano Menezes, que também tem que ser culpado sim sobre essa situação, mesmo com os jogadores tenham faltado uma parte de comprometimento, uma parte de vontade, mas ainda assim o Mano tem que ganhar do Avenida. Mesmo que não tenha chegado os reforços, com o que já tem hoje, o Inter é obrigado a no mínimo golear o Avenida. E não foi o que aconteceu. O Inter encontrou muitas e muitas dificuldades, um time que não conseguiu sair nos dois jogos, não só contra a Avenida, mas contra o Juventude, encontrou equipes fechadas e o Inter não conseguiu sair dessas equipes fechadas e sequer conseguiu ter grandes chances, além obviamente do gol do Depena. A partir de agora, a tendência aqui no jogo deste próximo sábado, temos a volta do Gabriel Mercado, e inclusive pode ser sim que estreie já novamente como titular nessa temporada e fazer a sua dupla com o Vitão. Falando sobre Vitão, que o Inter, de acordo com a revista Colorada, fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk de 2,5 milhões de euros. E esses 2,5 milhões de euros, que hoje aqui, calculando para reais, ali dá um pouco mais de 13, 14 milhões de reais, seriam também pagos de maneira parcelada. Por óbvio, por um valor ser muito baixo e também por esse valor ser parcelado, o Shakhtar recusou essa proposta e só aceita vender o jogador por cerca de 14 milhões de reais, que colocando em euro dá mais ou menos ali 7 milhões e meio, 8 milhões de euros, né, que o Shakhtar gostaria de vender esse jogador, ou seja,
começa a se tornar um jogador extremamente caro, apesar de ser apenas 21 anos, tem uma possibilidade de revenda. Mas o Inter, nesse momento, deve fazer uma nova proposta ao Shakhtar e vale ressaltar que esses 8 milhões de euros serão pagos apenas de maneira à vista. O Shakhtar não quer parcelamento, o Shakhtar não quer que esse valor seja pago em parcelas, quer apenas o valor na mão. Então o Inter vai encontrar algumas dificuldades nessa negociação, a direção ainda está extremamente otimista para que o Shakhtar possa baixar um pouco esse valor. O Inter tem algumas cartas na manga, como por exemplo a porcentagem no Vinícius Tobias, tem um dinheiro do Roberto ainda para chegar, então ainda tem algumas cartilhas que o Inter, né, pode usar por esta negociação, tá bom? Outra informação agora que eu também quero te trazer é falando sobre o Gabriel Baralhas, tá? Porque na tarde de ontem o presidente do Atlético Goianiense, Adilson Batista, disse que o Internacional, né, a direção do Inter, queria incluir algumas minutas no contrato do Baralhas que não foram bem aceitas pela equipe goiana. E isso começou a gerar um certo estresse por essa negociação, até uma possibilidade dessa negociação melar. E aí eu já vou ser bem sincero para vocês, né? Se o Internacional tá com dificuldade de contratar o Gabriel Baralhas, que pode ser um cracaço de bola, né? Mas se tá com dificuldade de trazer um jogador do Atlético Goianiense, imagina para trazer o Borré, que eu já vou falar logo mais, imagina para trazer o Benedetto, o Valência. Essa direção encontra muita dificuldade de negociações e continua nesse processo letárgico. Mas eu quero te voltar aqui falando sobre o Baralhas, tá? Que já está em Porto Alegre, a própria assessoria do jogador confirmou a tendência é que seja anunciado a qualquer momento como um novo reforço internacional. Tendência, inclusive, nesta manhã, o presidente Adilson Batista já falou que todas essas minutas foram resolvidas e o Inter retirou tudo que tinha colocado ontem à tarde, já que o Adilson Batista não tinha aceitado, tá bom? E eu quero te falar agora sobre o Borré, porque de acordo com o jornalista Thiago Fernandes, lá da imprensa mineira, o Internacional enviou um representante, um emissário, para a Alemanha, para tratar da negociação de Borré. Mas, como eu te falei, a negociação é extremamente difícil, o Frankfurt pede cerca de 10 milhões de euros, então eu nem vou te iludir quanto a essa negociação. Só que a direção do Inter pede para ele te iludir. Por quê? Porque a direção segue tentando esse jogador e dentro dos bastidores fala que é o plano A, dentro dos bastidores disse que vai ser o principal investimento pesado que o Inter vai ter para essa temporada. Então, o que eu posso te dizer nesse momento, tá? Hoje o plano A da direção do Inter é o Borré. A direção está fazendo de tudo para vir um Borré, mas a opinião que eu vou trazer aqui para ti é que é uma negociação extremamente difícil, mas que o Inter pensa que pode conseguir esse negócio, tanto que já enviou até um empresário para lá. De acordo com o empresário do jogador, que é o Martins Araoz, o Internacional não tem interesse, né? Ele deu uma desconversada ali sobre o Internacional. O próprio Leandro Thomas nos últimos dias já tinha confirmado que o Inter estava negociando com o jogador, mas nesse momento, como eu te falei, eu volto a ressaltar, é uma negociação complicada pelos valores que o Frankfurt está colocando. O Tigre já tinha feito uma proposta de 10 milhões de euros que foi recusado, o Tigre que fez uma proposta à vista. O Inter só tem um jeito de contratar o Borré, caso tenha investidor. E aí eu acho que tem nomes melhores no mercado do que a negociação do Borré. Salário não seria o problema, tá? Isso realmente não é um problema. O Inter paga 1 milhão, 1,5 milhão. Mas sabe o que daí eu fico brabo com o Internacional? E eu acho que daí a gente tem que ter um certo tom de indignação. Por que o Inter paga 1,5 milhão por Borré e não vai pagar 1,5 milhão, por exemplo, o Soares está aqui no Grêmio? Que o Soares, antes de fechar com o Grêmio, foi oferecido ao Inter, porque o Inter iria disputar a Libertadores. E o Soares aceitaria um salário de 1,5 milhão para jogar no Internacional. O mesmo salário que o Inter está disposto a pagar pelo Borré. Né? Então já dá para ver que novamente a direção tá nessa um pouco errado das ideias, porque nesse momento o Internacional está novamente num processo muito letárgico de contratação. A gente sabe, tem janela de transferências até abril, mas o Inter começa novamente muito mal a temporada e sem perspectiva novamente de títulos para esse ano e sem reeleição do presidente Alessandro Barcelos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!